Oi pessoal, a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas dúvidas da quarta aula, tá bom? Então, se vocês forem lá pelo nosso cronograma, né, que está disponibilizado no Moodle, hoje a gente estaria entrando no assunto da quarta aula, que é uma continuação de funções no Excel, né? Mais especificamente, a gente trabalha um pouco mais de funções aninhadas e algumas funções de busca, certo? Então, basicamente, o que eu trago nessa aula 4 é função data e hora. Então, como que a gente trabalha identificando dia, mês e ano dentro de uma data, né? Posso fazer isso também com minutos, como que eu faço cálculos usando horas e dias, certo? De forma a facilitar um pouco a vida. Tá bom? A gente tem que sempre lembrar que no Excel, né, as datas são números sequenciais, sendo que o número 1 é o dia 1/1 de 1900, tá bom? Então, a partir daí, o Excel vai contando sequencialmente até a gente chegar na data de hoje, né? E ele consegue fazer essa conversão de data para um número sequencial, tá bom? Funções textos, né? Então, concatenar, contar números de caracteres. Contar números de caracteres a gente não usou na atividade, mas o concatenar a gente usou e é bem útil saber fazer, saber concatenar, né? Juntar diferentes células que possuem texto em seu conteúdo, tá bom? E aí a função que vocês mais vão ter que utilizar para resolver os exercícios da aula, que é uma função de busca, né? Dentro das várias funções que o Excel traz, eu priorizei trabalhar com vocês o PROC-V, tá? Então, o que vocês precisam ficar muito atentos na hora de usar uma ferramenta de busca, uma função de busca no Excel, é como essa função trabalha, né? Então, que nem PROC-V, ele faz buscas em colunas, mas numa coluna específica, que é aquela primeira da sua seleção de dados. Tá? Então, se a sua seleção de dados tem 5 colunas, ele vai buscar a referência, né, o valor que você está procurando, sempre na primeira coluna, tá bom? E aí ele retorna o valor que tiver na coluna que você determinou, na mesma linha em que está o valor procurado. Quando ele não acha o valor procurado, ele retorna um erro, né? Que o erro típico do PROC-V é o sustenido N/D. Tá? Quer dizer que ele não encontrou o valor procurado dentro do seu conjunto de dados. Tranquilo? Então, vocês têm que ficar atentos em como funciona a ferramenta de busca, tá? A função de busca. O PROC-V funciona de um jeito, o índice funciona de outro, o PROC-H funciona de outro. Então, é sempre importante ler a informação que o Excel traz naquela janelinha de conversa com a gente, né? Que ele instrui em como usar a função. Tudo bem? A gente conversou sobre, então, o que seriam essas funções aninhadas. A função aninhada, na verdade, nada mais é do que usar uma função dentro de outra. E é muito comum isso acontecer quando a gente usa a função se. Né? Então, se A1 for igual a 1, o que você vai fazer? Vai somar. Então, aqui eu já usei a função se e dentro dela eu usei a função soma. Tá? Existem outras que a gente pode fazer o aninhamento. Tudo bem? E aí, eu tenho que sempre estar atenta a como cada uma dessas funções funcionam, quais são os parâmetros que devem ser levados em conta, tá bom? Aqui eu fiz um exemplozinho de como aplicar o se, né? Então, toda vez que eu uso o se a minha condição for atendida, faça isso. Se ela não for atendida, faça aquilo. Tá? Então, o se funciona sempre desse jeito e é uma função muito útil no Excel. A mesma coisa quando eu quero sumir com erros, né? Eu posso usar o se erro, né? Então, o se, na verdade, né, é uma condição e ele está embutido em outras funções também do Excel, né? Então, se erro, ou seja, se tiver erro na minha célula,
você faz tal coisa. Se não tiver, você faz outra coisa. Tem a possibilidade, né? Conte C, conte a célula se ela estiver preenchida com tal palavra ou com tal número, certo? Então o C ele aparece também já dentro de outras funções que nos permitem fornecer uma condição para que ela seja aplicada, tá? É bem útil. Essa é a nossa janela de diálogo favorita aí para buscar funções, né? Então, se eu não conheço a função, não sei como ela funciona, eu tenho que usar essa janelinha de instruções, né? Ela, na verdade, ela serve para inserir uma função na célula, mas ela me traz todas as informações que eu preciso sobre a função, tá? Então, eu jogo aqui o que eu quero fazer, por exemplo, eu quero fazer uma média, eu quero fazer uma busca, né? Eu quero, sei lá, fazer soma, multiplicação, então eu posso jogar a função que eu quero aqui e ele me retorna possibilidades. O que o Excel tem com essa palavra aí? Tá aqui. A hora que eu clico em cima da função que ele me indica, o próprio Excel já vem te dar a dica. Ó, essa função, ela tem essa carinha, né? Então ela vai funcionar assim, você coloca lá o MED e os seus parâmetros, que são números, né? E o que ela retorna? Olha lá, ele está falando, ó, retorna a mediana ou o número central de um determinado conjunto de números. Tá bom? Então ele faz isso para todas as funções, ok? E ainda, se eu vou além, eu seleciono essa função, dou um OK aqui, ele abre uma outra caixa de diálogo, que se vocês se lembrarem, ele vem também fazendo passo a passo a função com vocês, né? Em cada parâmetro que precisa ser preenchido, o Excel te fala o que ele vai fazer com aquele parâmetro, né? E aí você já consegue observar se você está pegando o valor correto ou não para colocar dentro da função. Tá? Na aula 3, na aula 4, então, o que a gente trabalhou foi a função concatenar, a função ano, datadiff, né, que é uma função que a gente usa para fazer contas de diferenças de datas, né, que não é tão trivial a gente fazer isso simplesmente com as datas completas. Normalmente eles retornam um número para a gente, um número sequencial, tá? Uso o C, né? Teste lógico C, conte C e o nosso famoso proc C, tá? Que é uma das funções mais complicadinhas aí que a gente viu na aula, tá bom? As outras já são mais tranquilas, ok? E aí vocês estavam com duas atividades, né? Atividades da aula 4, que na verdade é a 6ª atividade, e o desafio do recibo, que era a 7ª atividade, tá bom? Então hoje a gente vai poder tirar algumas dúvidas, ok? E para o pessoal que ainda não chegou aqui, eu vou dar só uma repassada na aula, tá bom? Na aula 4, que vocês têm o vídeo já disponível para assistir também e tentar resolver aí na casa de vocês, tá? Só fazendo uma pergunta. O pessoal que já assistiu essa aula, tem alguma dúvida da aula, de como a gente trabalhou essa planilha que está aqui? Se alguém tiver, esse é o momento. Da aula não, tá? Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou repassar rapidinho aqui os comandos, né, pra gente lembrar, e aí eu vou para as atividades, tá bom? Então aqui, ó, eu começo lá com o nome completo, que o que eu quero é juntar o nome com o sobrenome. Então lembra, a gente pode usar o concatenar, ou o que eu posso fazer é simplesmente, ao invés de usar uma função, usar uma fórmula. Então eu quero essa célula e um espaço e esse daqui, né? Então ele junta. Lembra, eu tenho que pôr o espaço, porque eu não quero que o nome fique junto. Espaço é um caractere, então ele tem que vir entre aspas, tá bom? Tudo que eu quiser inserir de caractere, eu tenho que pôr entre aspas. Mesmo se eu quisesse escrever aqui Ana e Satomi, eu deveria colocar entre aspas, olha lá, Ana e Satomi, tudo junto, certo? Então, tudo que for caractere, eu tenho que lembrar que tem que estar entre aspas. Né? Então, essa é uma opção, ou eu posso usar concatenar. Concatenar o quê? Esse texto
ponto e vírgula, né? Porque eu vou pôr a outra informação que eu preciso. Um espaço e a outra célula. Tá bom? Então, o resultado é idêntico. Posso usar um ou outro, tanto faz. Ano de nascimento é bem simples, né? A gente usa a função ano e coloca qual é a data que eu quero que ele extraia o ano. Tá lá. Eu podia fazer isso com mês, olha lá, mês. Né? Então, eu tenho a função mês, tem que lembrar que tem que pôr o acento, tá? Coloco aqui e ele acha o mês. E a idade foi onde a gente usou a função DataDiff, né, que é uma função um pouco mais antiga do Excel, em que ele faz a diferença entre as datas e expressa isso para a gente em anos. Tá? Então, quantos anos são? No caso aqui, porque eu coloquei um Y. Esse Y sinaliza para mim que é ano, year. Né? Eu podia colocar mês, né? Quantos meses essa pessoa tem? Eu podia colocar dias, né? Então, eu podia colocar days. Então, tá lá, 1814, certo? Então, depende da unidade de retorno que eu quero. O usual é a gente expressar a idade em anos, né? Tá bom? E aí, aqui o uso da função C para a gente decidir se essa pessoa que está ali na minha lista, ela é menor de idade ou não. Então, eu vou olhar para a idade e vou criar a minha condição. Então, olha, essa coluna aqui, ela vai ser sim, se H4, ou seja, se a idade da pessoa for menor ou igual a 18. No caso aqui, só menor, né? Porque 18 já é maior. Menor que 18. Então, vai ser sim. Se a idade da pessoa for maior ou igual a 18, vai ser não, tá? Então, entra lá, sim ou não, ok? Lembrando que para eu conseguir o preenchimento completo da planilha, eu não preciso ficar fazendo a inserção de fórmulas em todas as células, eu posso simplesmente arrastar. Espera aí que eu tenho uma dúvida aqui. O símbolo maior ou menor, você tem ele no seu teclado, José Carlos. É Shift, no meu, né? Precisa ver que tipo de teclado você tem aí. No meu teclado, que é um teclado padrão ABNT, eu aperto Shift e eu tenho o maior e menor no teclado. Tá? Deu para entender? Assim como a gente tem o sinal de mais, o de menos, o de igual, eu tenho maior, menor. Eu tenho a barra, que é a divisão. Né? Veja se você localiza aí no seu teclado. Para quem está digitando pelo celular, no celular você vai na parte que tem lá o ponto de interrogação, né, os símbolos, e você acha também menor ou maior. Tá? Bom, se eu quiser preencher a tabela toda, como a minha formatação é idêntica em todas as linhas, eu posso simplesmente arrastar. Tá bom? Preencho tudo de uma vez. Bem prático. Tá? Tranquilo? Marcos, deixa eu ver aqui. Quando eu tento colocar um texto como sim ou não em uma fórmula, ele considera que eu não estou tentando fazer uma fórmula. Como posso arrumar isso? Como assim? Eu não entendi, Marcos. Copia a fórmula do jeito que você tentou executar na célula e cola aí para mim no chat para eu tentar ver como que você fez. É que você tem que ver, depende da fórmula que você está usando, tá? Vamos ver. Tá bom, digita aí que a gente já volta. Aí a gente fez uma análise exploratória aqui, né, em que nós contamos quantas pessoas entre essas da lista são do sexo feminino e quantos são do sexo masculino, certo? Então aqui também o que a gente usou foi uma função condicional, que é o conte se. Então, conte para mim se o meu critério for atendido, tá? Então, o que eu queria? Eu queria saber quantas pessoas do sexo masculino tinha. Então, o que eu fiz? Olha, conte para mim tudo que está nesse intervalo de D4 a D23, ou seja, o meu conjunto de dados, certo? Tá lá, ó, de D4 a D23. Então, conte tudo que está de D4 até D23 se
a célula estiver preenchida com esse valor aqui, ó, K5. O que é K5? K5, eu estou indicando para ele que é o M. Então, toda vez que a célula estiver preenchida com M, aqui nesse conjunto de dados, eu vou contar como verdadeiro. Então, conto 1. A outra também tá 2, 3, e ele conta, tá? Então, nesse caso aqui, ele contou 9 células preenchidas com a letra M, tá bom? Vamos testar se está certo. Vou pôr mais uma aqui, ó. Então, nessa célula eu tenho um F, eu vou substituir por um M. Certinho, ele diminuiu uma do F e somou uma no M, certo? Aí, para o F, obviamente, eu faço a mesma coisa. Conte C dentro desse mesmo intervalo que me indica o sexo, né? A minha condição for verdade. Então, qual é a minha condição? Eu coloquei aqui, ó, K6. O que é o K6? K6 é F. Então, toda vez que tiver preenchida a célula ali naquela coluna com F, eu vou contar, tá bom? Toda vez que for outra coisa, eu não vou contar, tá bom? Então, por exemplo, se eu vier aqui mudar a minha condição e falar assim, ó, conta toda vez que for S, tá? O que vai dar? Vai dar 0, porque eu não tenho nenhum S naquela coluna. Mas eu vou colocar um aqui, S. Automaticamente, a tabela muda, tá? Então, a importância da gente usar fórmulas e sempre tentar ligar essas fórmulas já a alguma informação que está inserida na planilha é muito importante para a automação da planilha, tá? Se aqui, nessa fórmula, eu quisesse vir aqui e escrevesse, né, F, busca para mim F, ele ia fazer também. Só que eu falar, não, agora F não é mais F, agora eu vou substituir tudo que é F por S, tá? Então, vou fazer isso aqui rapidão, para vocês verem. Ctrl. Então, aqui a minha referência mudou. Agora, o outro sexo é o S, certo? Ah, então, peraí, deixa eu pôr S aqui. Opa. O que acontece? Continua 0, mas eu tenho um monte de S. Por quê? Porque o jeito que eu inseri a minha referência dentro do Conte C me dificulta a automação, tá? Então, se eu, ao invés de colocar o F do jeito que eu fiz aqui, eu faço o que eu tinha feito antes, que é selecionar a célula em que está o meu valor de referência, eu acabei com o meu problema, tá? Eu posso substituir pelo que for que a contagem vai acontecer, certo? Então, sempre que a gente estiver usando essas fórmulas, né, condicionais e tal, é importante eu tentar usar referências que já estão na planilha, ao invés de digitar um valor, tá? Se não tem possibilidade, tudo bem, não tem a possibilidade, mas geralmente tem, tá? Geralmente tem. Eu volto naquela atividade essa, do dólar, né? Eu não precisava pôr qual é a cotação do dólar aqui, não é necessário colocar. Mas isso me traz a vantagem de eu poder fixar o valor e ao invés de, na hora que mudar a cotação, eu arrumar todas essas linhas, eu vir aqui e só mudar uma, né? R$2, tá? Então, são esses ganha-tempos que eu quero que vocês tentem pegar, sabe? Que é muito importante para quem vai trabalhar bastante com planilha. Vou voltar aqui na dúvida do Marcos, deixa eu ver. Eu não entendi, as suas aspas não estavam entrando? Você tem que ver o que você está usando, se são aspas ou se é só aquele tracinho. Você tem que usar aspas, tá? Ele não considerava fórmula. Provavelmente você não estava usando as aspas, é isso aqui, ó. Né, deixa eu digitar aqui para você. Aspas é isso aqui. Né, talvez você estivesse usando isso. Ah, não pode fazer 2 vezes isso. Isso aqui não é aspas, entende? Aspas é aspas, é codificação. Ele não entende 2 tracinhos como sendo aspas. Ah, então tá bom.
Ah, Marcos, eu vou concordar com você, hein? Ai, ai, ai. Mas vamos lá, tá? Só terminar aqui a revisão da aula 4, tá, pessoal? Rapidão. Então, aqui também a gente tinha na análise exploratória ainda que identificar o cliente mais velho, ou seja, o mais velho é aquele que tem a data de nascimento mais antiga, né? Então, o que, que eu fiz? Eu localizei essa data no meu conjunto de datas. Como? Ah, me dá o menor valor que eu tenho aqui, certo? Então, eu coloquei lá, ó, veja a fórmula que eu usei. Eu estou usando o mínimo desse conjunto de dados aqui, que é a data de nascimento, porque é o mínimo. Lembra, o Excel converte todas as datas no número sequencial, tá? Então, a pessoa que nasceu primeiro, ela tem um número sequencial menor do que a que nasceu por último, que nasceu recentemente, tá? Que é um número sequencial, crescente, né? E então, a pessoa mais velha, ela vai estar no valor mínimo da data de nascimento. Assim como a pessoa mais jovem estará no valor máximo da minha data de nascimento, tá bom? E aí, o que eu fiz foi pedir para ele localizar essa pessoa. Deixa eu só ver o que eu fiz aqui, que tem um erro na minha fórmula. Opa. Então, como é que a gente fez aqui, né? Procure para mim o valor. Esse valor está errado. Aqui, dessa data. Em que intervalo? Ah, no meu conjunto de dados aqui, ó. Nesse meu conjunto de dados. Opa, tô zoando minha própria fórmula, né? Tá aqui, ó. Nesse conjunto de dados, eu selecionei toda a planilha, tá? Tem necessidade de eu selecionar toda a planilha? Não. Eu tenho que selecionar a minha coluna de busca, onde eu vou buscar a informação, e eu tenho que selecionar a minha planilha de retorno da informação, pelo menos, tá? Isso é importante, mas não preciso selecionar tudo. Aí eu tenho que indicar qual é a coluna que ele vai olhar para me retornar o que eu quero. Bom, eu quero que ele me retorne qual é o nome completo dessa pessoa, tá? Então, em que coluna está o nome completo? A data de nascimento é a 1, o nome é a 2, o sobrenome é a 3, sexo é a 4, nome completo é o 5. Então, eu quero que ele me retorne a coluna 5, tá bom? E eu estou usando aqui esse termo falso, vamos lembrar o que era isso, que eu estou pedindo para que ele busque uma correspondência exata. Então, eu não quero que ele pegue um número próximo a essa data que eu estou selecionando. Eu quero que ele ache exatamente esse valor, tá? Na maioria das vezes, a gente vai fazer buscas exatas, mas não necessariamente, tá bom? Não vou entrar nesse mérito agora. Para a gente vai ser busca exata, então eu tenho que escrever falso, tá bom? Então, vou lá, dou o Enter, ele acha. Olha, ele falou, a pessoa que você tem aí mais velha é a Laura Margarida, tá? Fiz a mesma coisa para achar quem era o meu cliente mais jovem. Então, PROC-V, o que ele vai procurar? Ele vai procurar essa referência aqui, que é a data de nascimento. Onde? No meu conjunto de dados. Olha lá, eu tenho que incluir a data de nascimento. E a forma com que o PROC-V funciona, a data de nascimento tem que ser a minha primeira coluna à esquerda, tá? Tem que ser a primeira coluna à esquerda, senão ele não busca naquela coluna. E retorna para mim o nome completo, tá lá no 5. Veja que aqui eu selecionei só esse conjuntinho de dados aqui, tá? Eu poderia selecionar tudo? Poderia, ok? E eu quero uma correspondência exata. Opa, o que ele... Tá certo, achou lá, né? O Rafael Otávio, tá bom? A última parte da análise exploratória foi algo similar ao que a gente fez aqui para o sexo, né? Em que eu pedi para que ele contasse para mim quantas vezes aparecia o não nessa coluna de menor de idade, tá? Quantos menores de idade eu tenho, né? Na verdade, aqui tem que ser sim. Sim, tá bom? Quantos menores de idade eu tenho? Ah, você tem 15 menores de idade. Como é que você sabe? Eu sei porque eu usei um comando, né, uma função que se chama
conte C dentro desse intervalo aqui, que é a minha coluna, né, de referência. Opa. Tá, se dentro desse intervalo aqui, eu atendo essa condição. Veja que eu selecionei essa célula escrito sim. Eu poderia escrever sim aqui, colocar entre aspas, fazer isso aqui, ó. Sim, poderia. Dá a mesma coisa. Qual é o problema? Lembra que eu diminuo a automação da minha planilha. Tá? Se eu tiver que, por um acaso, mudar a referência, eu quiser agora trocar todos os sims por apenas um S, vou fazer isso aqui rapidão. E eu colocar um S aqui, ele não conta, tá bom? Enquanto que, se eu coloco como referência essa célula, ele conta, tá bom? É isso. Tranquilo? Então, essa foi a aula 4, só dando uma revisada para vocês, tá? E aí a gente vai para a correção. Dúvidas na atividade 3. Eu acredito que o pessoal que já passou pela aula 4 lá comigo há umas 2 semanas não tem tanta dúvida, né? Mas e o pessoal novo, que começou agora? Como é que vocês estão em termos de dúvida? Ainda resta dúvidas nessa atividade? Vocês devem estar executando ainda, né? Tá bom, mas você conseguiu fazer a atividade da aula 3? Ah, então tá ótimo. A do diário de classe, né? A planilha, eu redisponibilizei a planilha para vocês e lá eu já dou as 2 opções para preencher aqui de forma que a gente tenha o arredondamento da média para múltiplos de meio e ainda eliminar possíveis erros, tá bom? Então tá lá as opções, tem as opções lá de formatação, tá bom? E aí, galerinha, vamos abrir a nossa atividade da aula 4. Vale transporte e demonstrativo de pagamento. Ah, então tá bom. Então a gente vai todo mundo junto, porque eu acredito que os demais também estão com dúvidas nessa. Quem começa? Vai lá. Primeira dúvida. Pode falar, gente. Um de cada vez. Por favor, não briguem, tá? Digita aí pra mim. Pode perguntar. ND. Tá. Ele não acha. Isso, porque assim, ele traz isso a informação de que a pessoa não pagou, tá? Certo? Então, assim, não tem o pagamento para essa pessoa. Então, a hora que você trouxer esse valor para cá, ele deve estar dando um erro. Ou não, ele não está dando um erro. Isso. N/D. Ah, entendi. Aqui, na verdade, não era para dar N/D. Eu não reparei na hora que eu salvei a planilha para vocês. Porque aqui, a planilha original, ela tem uma fórmula também, né? E essa pessoa não tem pagamento. Então, aqui, na verdade, já era para ser 0, certo? Ou estar vazia. Tá bom? Então, na planilha de vocês, onde está N/D? Se vocês quiserem trocar para 0 ou simplesmente deixar vazia, que é uma indicação de que não houve pagamento, era para estar assim. A professora não conferiu, né? E engraçado que um monte de gente me perguntou e depois não falou mais nada.
Tá bom? Então, assim, se tem N/D, ó, não é para você fazer isso aqui, tá? No recibo, certo? É para você fazer isso na base de dados. É que eu gerei a base de dados copiando valores e aí onde tem erro ele copiou o erro, certo? Tá bom? Porque não tinha valor nenhum lá. Então era para estar zero ou em branco, tanto faz. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Eu vou fazer isso na planilha, vou olhar mês por mês e fazer essa correção, e aí eu troco a planilha que está disponível lá no Moodle, tudo bem? Mas quem quiser já ir fazendo, pode ir fazendo, tá bom? Obrigada pelo alerta aí, que eu já vou trocando aqui. Então, aí o que vocês têm que fazer é, como justamente o CPF sorteado foi de uma pessoa que não pagou alguns meses, vocês têm que ver como que vocês vão apagar o erro para não aparecer aqui no recibo, certo? Ou para aparecer um zero, ou para não aparecer nada. E para que a sua fórmula de soma do valor total funcione, certo? Oi. Como assim? Esses são os CPFs que eu deixei para vocês buscarem. Se você olhar lá na descrição da atividade, você vai ter que pegar esses 3 CPFs e fazer a busca através dele. Então, ele é o número que você vai ter que vir e preencher aqui, ó. Certo? A hora que você jogar esse CPF aqui na linha que está, na célula que está azul, o que acontece? As demais, todas as rosas, vão ser automaticamente preenchidas. Tá? Então, você vai ter que buscar isso daqui em mais de um lugar. Tá? Que nem o nome do aluno está no cadastro. Ok? O nome do aluno está no cadastro. O quanto ele pagou por mês está em cada mês. Certo? Está em cada mês. Só que aí tem essas questões que o pessoal me apontou agora, que eu não tinha me atentado que a planilha tinha ficado desse jeito. Deixa eu apagar aqui. Assim como, se vocês forem criteriosos aí, vocês vão ver que tem um CPF que tem 2 crianças. Não tem problema, para esse momento pode me retornar uma só. Não tem problema, tá? Retorna a primeira que ele vai achar, tá ótimo. Ó, arrastar a formatação dos meses, a gente não consegue fazer isso para ele mudar as abas. Mas você pode, depois que você fez você não precisa digitar a fórmula inteira. Você vem e muda só o nome da referência. Certo? Eu vou dar uma procurada, ver se eu acho alguma que faz isso. Mas até agora eu não tinha visto nenhuma fórmula que eu conseguisse fazer isso automaticamente, sabe? Referenciar para ele arrastar. Eu sempre substituía. Mas eu vou procurar, se eu achar, eu faço um videozinho pra vocês e mando. Tá? Então, assim, você não precisa digitar a fórmula inteira novamente, o PROC-V inteiro, porque o PROC-V é o mesmo, você está buscando o mesmo valor, certo? É a mesma referência, é a mesma coluna, porque todas as planilhas são idênticas, né? Elas são idênticas em termos construtivos. Aí, ó, já não é também, tá? São sempre 3 colunas, CPF está sempre na primeira, o nome está sempre na segunda e o valor a ser pago está sempre na terceira, certo? Então, como elas têm o mesmo padrão, você não precisa ficar toda hora reconstruindo o seu PROC-V. Você vem e só muda o nome da planilha de referência. Tá bom, Marcos? E aí, galera, mais dúvidas?
A única coisa que você pode preencher manualmente no seu recibo é o que está em azul. Essa é a única célula que você pode preencher manualmente. Você vai chegar aqui e digitar o CPF que você quer gerar o recibo, tá? É a única célula que vai ser preenchida manualmente. Não pode digitar desse jeito que eu digitei, que ele não vai buscar, porque aqui tá com ponto e tracinho, tá? Então eu teria que digitar exatamente do jeito que tá lá, ó. Pontinho, pontinho, tá? Então eu dei a entrada, ele vai buscar essa entrada aqui nas minhas planilhas de referência, tá? E tem que ser automático. Então a resposta dessa atividade, você vai gerar três abas aqui para mim. O recibo para essa pessoa, o recibo para essa pessoa e o recibo para essa pessoa. Tudo bem? Mas eu quero olhar o seu recibo e eu quero ver fórmulas. E não que você ficou olhando aqui, procurando quem era a pessoa, foi lá e preencheu o recibo manualmente, tá? A ideia não é essa. A ideia é facilitar a vida e não piorar. Não, Rafaela, não precisa mudar a fórmula, tá? Você fez uma fórmula, o que você vai fazer? Fiz todo o formulário, tá tudo certinho, tá batendo, conferir, né? É bom vocês conferirem né, gente? Beleza. Joguei meu primeiro CPF. Pá, preencheu, né? O que você vai fazer? Você pode vir aqui em cima da aba, que é recibo, e você faz assim, ó. Botão direito do mouse, tá? Mover ou copiar, ok? Mover ou copiar. Ele abre uma caixa de diálogo, deixa eu pôr ela aqui no cantinho, ok? Que te permite criar uma cópia dessa aba que você já preencheu. Tudo bem? Então você faz isso, você cria uma cópia nessa mesma planilha. Eu coloquei um vídeo para vocês lá no Moodle, mostrando como que funciona essa questão de mover ou copiar, tá? É bom que vocês assistam, porque a gente pode, inclusive, copiar esse recibo para outra planilha qualquer, não precisa ser para essa, tá? Mas para mim, vocês podem copiar nessa mesmo, tá? Então, eu crio uma cópia, ok. Olha lá, gerou um recibo 2, certo? Tá lá. Aí você vai e muda o CPF que você quer pôr. Você põe esse outro aqui, ó. CPF 3, tá bom? Salva ela para mim lá, ó. Então, você vai mover ou copiar, eu vou criar uma cópia. Recibo 3, tá bom? E aí, a última, você põe lá o outro CPF. Tá feito, tá bom? Então, você tem 3 recibos, cada um com um CPF, tá bom? É interessante porque vocês conseguem também ver se a fórmula está funcionando, se está dando algum erro. Lembra, eu não quero entregar para o cliente um recibo que vai ter erro em algum mês, porque ele vai falar, ele está somando errado o que eu paguei, tá? Então, é bom vocês gerarem os 3 para você verificar se vai ter algum erro ou não. Tudo bem? Deu para entender essa questão do mover ou copiar? É muito útil mover ou copiar, principalmente copiar a planilha, porque você não perde nenhuma referência de fórmula, tá? Do jeitinho que a sua fórmula estava, com a referência que ela estava, ela é criada em outra aba, tá bom? Mais dúvidas, galera? Peraí, vamos lá para o Vale Transporte. Deixa eu mudar de planilha, tá aqui. Então, a Rafaela está perguntando lá, ó, na atividade do Vale Transporte, na descrição, tenho que colocar o quê? Não entendi. É que assim, ó, essa planilha de recibo, ela pode gerar para mim tanto recibo para alimentação, né, vale alimentação, quanto de vale transporte. Então, o que vocês estão gerando é o transporte, tá? Então, a descrição seria, sei lá, você pode pegar... não tem uma referência aqui, né? Mas você pode só escrever... Aqui, ó. Também não dá. Aqui, vale transporte. Você pode copiar daqui, por exemplo. Tá? É só a referência que você está trabalhando. Você pode até preencher na mão, não tem problema. A descrição é vale transporte, porque veja, é um recibo sem muita especificação, né? Então você vai puxar. Aqui tem que ser fórmula, tá? Vou pintar aqui de rosa, ó.
Aqui tem que ser fórmula. Como é que você puxa o nome da pessoa? Aqui é a sua entrada. Desculpa, vamos fazer o contrário, que aí vocês não têm que mudar a planilha. Você pode, por exemplo, entrar com o nome. Por que eu estou falando isso? Porque eu só passei o PROC-V e se você for olhar, o nome está antes do CPF. Então, o PROC-V, ele não vai funcionar se você buscar primeiro o CPF. Ou você vai ter que manipular a planilha e inverter. Tudo bem? Mas não tem problema, vamos buscar o nome. Busca pelo nome, ele vai te retornar automaticamente o CPF, tá? O período eu tenho uma referência aqui, que já está preenchida, ó, período, tá bom? Então, você tem que buscar esse valor aqui, de alguma forma. A descrição você pode fazer na mão, ok? Ah, é Vale Transporte, tudo bem, tá? Podia até ter deixado preenchido já para vocês, né? Mas eu vou deixar em azul, você pode preencher com o que for. Por quê? Porque ela pode gerar também Vale Alimentação. Só que no caso, eu só estou pedindo de Vale Transporte, tá? E o valor? O valor tem que ser puxado em fórmula, tá? O valor vai ser puxado em fórmula. Acabou, preencheu o seu recibo, tudo bem? Aí é a mesma coisa, no caso, você vai escolher um funcionário só, né? Esse aqui eu pedi um só, não tem problema. Escolhe lá qual você quer e gera o recibo para ele, tá? Só que, lógico, antes de você preencher esse recibo de forma adequada, você tem que vir e preencher a sua base de dados, né? Dias a trabalhar. Ó, a Júlia está perguntando que não entendeu direito a parte do dias a trabalhar. Deixa eu só abrir aqui a orientação do curso, só um minutinho. Aqui para vocês, que aqui, ó, no descritivo, eu falo o seguinte. Você vai montar a sua planilha, né, a sua base de dados e o seu recibo de forma que você tente atender essas perguntas, tá? Você tem que responder essas perguntas do tipo: qual o valor que eu vou pagar para cada pessoa? Você conseguiu ver isso na sua planilha? Né? Qual o valor total que eu vou gastar com Vale Transporte? Onde que você vai ver isso na sua planilha? Aqui, tá? Aqui não, aqui, total, certo? Esse total eu consigo ver o total que eu estou gastando com Vale Transporte no mês de referência, tá lá? Meu mês de referência é abril. Então, quanto que eu gastei no total, certo? Você tem que responder se o valor da passagem aumentar. Eu consigo atualizar facilmente? Depende como você jogou sua fórmula. Como que você fez a fórmula para fazer os cálculos aqui em roxinho? Tá? Dependendo de como você fez, se você usou uma referência, que é essa daqui, veja, eu posso entrar o valor aqui que eu gasto, né? Então, se você usou isso daqui, você vai conseguir atualizar facilmente. Se você não usou, aí tem que ver o que você fez, tá? Se a pessoa sair de férias ou afastamento de 10 dias, é fácil atualizar a planilha? O que eu estou falando aqui? Que, embora eu tenha tido 21 dias úteis no mês de abril, é sim, Letícia. Mas, embora eu tenha tido 21 dias, eu tenho lá, por exemplo, o colaborador 2, que saiu de férias. Tá? Ele tirou férias de 10 dias, ou seja, ele não trabalhou os 21, ele só trabalhou 11. Então, ele trabalhou 11 dias, ok? Então, a minha fórmula para determinar qual o valor que eu vou pagar para cada colaborador, ela tem que estar atrelada a duas células, ok? Quais são? A essa, se ela trabalhou todos os dias, ou a essa, se ela não trabalhou todos os dias, certo? Então, eu vou usar esses dias a trabalhar para gerar o valor a ser pago para a pessoa. Por quê? Eu tenho que saber, eu tenho que vir e preencher se ela tirou férias ou não, né? Pensa lá, eu sou um RH, eu que sei se ela trabalhou ou não, né? Então, se ela só trabalhou 2 dias no mês, eu não vou pagar 21 dias de Vale Transporte para ela. Eu vou pagar 2, ok? Então, como é que eu vou montar esse valor a ser pago? É isso que vocês têm que pensar, tá?
Se o preenchimento é aleatório, Marina, vamos dizer assim, que eu não dei nenhuma informação adicional para vocês. Eu só quero que vocês olhem para essa pergunta que eu fiz e vejam se a planilha de vocês vai atender. Você pode testar isso em qualquer funcionário. Tá? Não é que o preenchimento é aleatório. Você não precisa nem preencher essa coluna aqui para mim. Por quê? Eu vou checar se a sua planilha está atendendo o que foi solicitado, essa pergunta aqui do exercício, a hora que eu olhar essa fórmula que você pôs aqui. Tudo bem? Independente dos dias trabalhados estarem preenchidos ou não. Tá? Tudo bem, depende de como você fez, ainda assim você vai atender. Isso, né? Não, mas aqui você não precisa, veja, ó, veja, essa planilha aqui foi a planilha do jeito que a gente moldou. Você pode reestruturar essa planilha de outras formas? Pode. Você pode pensar nisso. Ah, eu tenho que fazer controle de frequência e tal, também tenho que fazer pagamento. Eu vou melhorar essa planilha. Você pode fazer isso, mas não é o exercício que eu pedi. Certo? O exercício que eu estou pedindo é que com essa estrutura de planilha, certo? Com a planilha do jeito que eu ofereci para vocês, que vocês consigam preencher fórmulas onde está roxo e responder a todas essas questões. Certo, Letícia? Eu não estou querendo que você mude a planilha. Pode? Ela pode ser mais fácil o preenchimento? Pode. Mas não é esse o caso. Eu não estou pedindo isso. Tá bom? Agora, aqui, dias trabalhados, eu não quero que você entre com uma fórmula. É uma célula que você pode preencher. Você pode vir manualmente e falar, essa pessoa trabalhou 20 dias. Certo? Ah, não, eu quero pôr uma outra planilha que já faz a falta, tudo certinho, e já puxa os dias trabalhados de cada trabalhador. Posso fazer isso? Claro que você pode. Né? É totalmente possível. Só que aqui na minha planilha, não. A minha planilha é essa. Tá? Eu quero que você tenha ela como referência. Aqui. Uhum. O total, a única coisa... Você não está conseguindo gerar um total para Transurc, um total para MT1, um total para Paulínia? Não, aí você não resolve o seu problema. Contar não é o seu problema. O seu problema não é contar. Você já viu quanto você vai pagar para cada um aqui. O que você tem que fazer para achar o total? Se você fosse achar o total, apagar aqui embaixo, ó, nessa coluna. O que você ia fazer? O que você faz para preencher esse total? Você soma. Então aqui o seu problema é soma, não é conta. Tá? Muda de companhia. Você veio aqui e colocou MTU. Vai. Se você usou a fórmula correta, ele vai. Ele vai. Você não vai fazer isso manualmente. Você vai ter que vir aqui, na sua fórmula, você vai usar duas colunas de referência. Uma que tem o valor total, que você já calculou, e outra que tem a empresa que ele utiliza. Então, ele só vai fazer o cálculo se aqui, ó, tiver preenchido com Transurc.
Mas é lógico que eu não vou te falar como fazer isso agora. Você vai ter que quebrar a cabeça aí. Ó, vou voltar para as dúvidas aqui. Peraí. Onde eu tava? A Júlia só deixou ligado com 21. Então a sua fórmula já não atende essa questão aqui, Júlia, a menos que você tenha inventado uma outra forma aí, tá? Então essa daqui, ó, você não atende. Se a pessoa tirou férias e você só linkou com essa célula do 21, você já não atende a questão das férias e das faltas, tá? A Júlia ainda está perguntando aqui, ó. Onde ele pede para contar a equipe, eu utilizei a função de contar os nomes. Só que tem dois que estão duplicados. Na verdade, se você olhar aqui a equipe, eu coloco entre aspas linhas. Eu não estou querendo que ele conte para mim quantas pessoas eu tenho, eu quero que ele conte linhas. É bem simples, é só contar realmente a coluna ali, tá? É bem simples. A gente não vai chegar nesse ponto, né, de olhar o que está duplicado. Ingrid e Lorena, aleatoriamente quantos dias eu quiser? Como assim? Para responder essa pergunta que eu fiz aqui, se a pessoa sair de férias de 10 dias, é fácil atualizar a planilha? Tudo bem. Se você quiser falar que ela saiu de férias os 21 dias, para mim tá tudo bem. Desde que eu possa, de alguma forma, falar que ela faltou um dia ou 21 dias e a minha planilha vai se atualizar, tá? Aqui eu estou dando como exemplo 10 dias, ok? O 10 eu escolhi aleatoriamente. Outra pergunta que vocês têm que responder é: se a pessoa decidir não optar mais pelo Vale Transporte, é fácil atualizar a planilha? Né? Então, se ela resolver não optar pelo Vale Transporte, é fácil atualizar minha planilha? É fácil eu tirar ela das minhas contas? Tá, então vocês vão ter que checar se a fórmula de vocês, de alguma forma, inclui essa coluna opta pelo Vale Transporte. Ok? É bem típico de função aninhada a resolução desse exercício. A gente vai usar bastante. Tá? É C, mas você tem que ver como que você vai usar o C, né? Porque aqui você vai com vários Cs. Tá? Então a gente sempre vai usando essas referências. Então se eu chegar aqui e falar que essa pessoa agora ela não opta mais pelo Vale Transporte, eu tenho que apagar Transurc daqui, certo? E automaticamente todos os meus outros valores de preenchimento têm que ser apagados. Ok? Ok. Então, assim, vocês podem começar fazendo por partes, né? Atende um requisito. Atendi. Consegui fazer uma parte. Aí você vai ver que, na verdade, essa função que você usou tinha que estar dentro de outra, para você atender o segundo requisito, né? Ou dentro de outra ainda, certo? Então, podem ir por partes, mas estejam com esse descritivo da atividade para vocês realmente se atentarem a essas perguntas. Tá bom? Vocês podem ver que esse exercício, o menor dos meus problemas é preencher o recibo. Esse é o menor dos meus problemas, né? O maior dos meus problemas é a minha base de dados que eu estou usando para fazer os recibos. Agora dá para ver, né, Marcos? E aí, será que tem mais dúvidas que eu consigo ajudar vocês por agora? Isso. Se você... veja bem, ó, veja esse colaborador 1 aqui, Letícia. Ele não opta pelo Vale Transporte, certo? A empresa utilizada não tem nada. É que aqui eu não coloquei que vocês tinham que colocar fórmula, né? Eu devia ter colocado. Mas tá bom. Whatever.
pode deixar sem, não vai apagar automaticamente. Mas aí os outros valores deveriam apagar, tá? Aqui, a gente vai ter que ter um indicativo. Eu tenho que... aqui não vai ter jeito, eu vou ter que vir e vou ter que preencher. O que eu posso fazer... não, vou ter que apagar mesmo, tá? Vocês vão ter que apagar manualmente se ele tiver com não. Pelo menos do jeito que eu coloquei a planilha aqui. Não vai ter muito jeito. Você tem que preencher qual é a companhia que a pessoa usa. Eu não tenho outra base de dados para vocês buscarem, tá? Se tivesse, aí era tranquilo, tá? Aí iria pagar, ok? Essa planilha aqui eu tive que fracionar outras planilhas para a gente chegar numa atividade plausível que também não fosse muito longa para vocês fazerem, tá? Então tudo bem, ele não vai apagar automaticamente aqui. Se vocês quiserem fazer apagar, whatever, beleza. Mas os valores a serem preenchidos aqui vão ter que ser zerados. Tá bom? Você pode até sugerir como fazer essa fórmula, né? Se você quiser me dar uma solução, pode colocar. Vai gastando a cabeça aí. Fala, olha, se eu tivesse uma base de dados, que eu entrasse, o colaborador escolheu uma ou outra, aí eu posso vir e buscar isso aqui, né? O valor do recibo é que assim, para que eu uso essa coluna? Porque tem pessoas que recebem para 2 empresas, certo? Então, o valor do recibo vai me mostrar o total que essa pessoa recebe. Aqui eu vou calcular o quanto eu tenho que pagar para ela via EMTU e o quanto via Transurc. Tudo bem? Só que isso não resolve meu problema lá na hora de gerar o recibo. Na hora de gerar o recibo, eu não quero o valor de cada um, eu quero o valor total que eu vou pagar para esse colaborador 3 e para esse colaborador 32, tá? É para isso que eu uso esse valor do recibo, certo? Então, qual é o valor que o recibo do colaborador 3 vai ter? Qual é o valor que o recibo do colaborador 2 vai ter? Tá? E a professora foi bem inocente, só pediu um recibo, né? Podia ter pedido 2, né? A do colaborador 2, a do colaborador 3. Mas tá tudo bem assim. Deu para entender, ô Bressan? Tá? O que mais? Letícia, mais dúvidas? Você fez um ponte C, não é? Você não consegue fazer um some C? Procura aí no seu formulário, quem sabe você acha. De qualquer forma, você consegue usar C com soma dentro, então talvez seja uma opção. E aí, pessoal, o que mais? Lembrando que essa atividade vocês vão me entregar terça-feira, e na terça-feira eu vou abrir a minha solução, né? Lembrando que tem bastante gente me mandando soluções diferentes das que eu estou fazendo, e ainda assim, tá certo, ok? Tá resolvendo o problema. Se está resolvendo o problema, a atividade está correta, tá bom? Então, não necessariamente vocês vão fazer igualzinho a mim, tá? Resolvendo o problema, tá tranquilo. Então, eu abro na terça-feira a forma que eu resolvi o problema, tá? Talvez vocês tenham aí outros olhares. Mas, lembrando que, né, Letícia, eu quero resolver o problema com a tabela do jeito que ela tá. Tá bom? Você pode até me propor outras formas de melhoria da minha planilha, tá? Mas a gente tem que resolver o problema do jeito que ela tá aqui. Então tá bom. Aqui.
Zero. Não. Continua dando ND. Mas assim, você conferiu se a pessoa que você está buscando é a do erro? Então talvez seja uma alternativa você conferir. Qual CPF que você pegou isso? Tá, qual CPF? Em que mês que dá erro? Outubro, novembro, dezembro. Então vamos lá. Começando aqui. Então, eu não tenho mais esse CPF aqui na lista, você tá vendo? É por isso que ele tá te dando erro. Ele não te deu erro porque ele encontrou esse ND, tá? Não é isso. Ele não existe aqui. Então tá certo. Então por isso que as pessoas não me retornaram a dúvida. O que você tem é uma fórmula porque o PROC-V está procurando e ele não está encontrando. Como é que você resolve esse pepino? O pai não está mais na lista. Provavelmente ele saiu da escola em outubro, certo? Ou, na verdade, já em setembro, sei lá. Tá, então esse CPF não se encontra mais na lista de pagantes. Ok? Não, desconsidera não. Você tem que dar o recibo de quanto ele pagou no ano pro imposto de renda dele. E aí? Então, mas desconsidera assim, você considera que não pagou, né? Então, de alguma forma, essa célula aqui vai ter que considerar que foi zero, certo? É isso que você tem que fazer. Gente, pensa, eu peguei o CPF aleatoriamente, hein? Não foi de propósito. Saiu melhor do que a encomenda. Tá, aí o outro... Então, porque provavelmente ele entrou depois. Março. Não tem, tá vendo? Então, mesma coisa, você vai dar um jeito aí desse erro não aparecer lá, ele considerar que foi zero, tá? Isso mesmo, Júlia. Tava buscando aqui, esses CPFs eles não aparecem. Um não aparece nos 3 primeiros meses e o outro não aparece nos 3 últimos meses. Não é pra dar dica, Marina. Não, não resolve pro povo, não. Deixa eles quebrarem a cabeça. Não dá pra apagar? Vou apagar aqui o que ela escreveu. Não dá. Tá bom? E aí vocês conseguem gerar o recibo, a soma vai dar sem erro nenhum, porque se você soma com célula que tem erro, o total provavelmente vai dar erro, tá? Gente, vamos lembrar que lá no Moodle tem aquela janelinha do fórum, tá? Cada aula eu abri um fórum, em que vocês podem justamente fazer essa discussão entre vocês, né? E se ajudar na resolução também, tá bom? Então tentem ir usando. É bom que vocês já vão treinando aí pro que vem pela frente, né? Mais dúvidas, galera? Vamos lá, vamos aproveitar.
Pera aí, Marcos. Está falando que se você colocar não, todas as informações do colaborador devem sumir. O que vai ser possível sumir da forma que eu dei a planilha para vocês é o que está em roxo, tá? É o que está em roxo. Aqui, infelizmente, eu não coloquei em nenhuma fórmula, então você tem que vir e apagar manualmente, né? Então você vai colocar não aqui e apagar manualmente aqui. Se a hora que você apagar manualmente a empresa, as suas fórmulas funcionarem, para mim tá bom. Ou, né? Se ela depender desse não, dá também, tá? Se toda vez que fizer não, esses valores aqui se modificarem, esses valores em roxo se modificarem, é possível fazer isso, tá ok, tá? O que vocês não vão conseguir fazer, porque eu não solicitei isso, é fazer com que isso aqui se apague automaticamente, porque eu não coloquei nenhuma fonte de informação para você fazer essa automação. Você teria que vir manualmente e apagar, tá? Você não tem outra base de dados para saber se o colaborador usa Transurk ou MTU. Tudo bem? Deu para entender? Então, aqui eu não vou exigir que essa coluna seja apagada quando eu colocar não. Mas que essa daqui seja, tá?